Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aproveitando bastante essa semana do Saco Cheio, porque vai ser uma ótima oportunidade para a gente revisar os conteúdos já vistos em sala de aula. E hoje eu vou estar revisando com vocês o conteúdo de História da Unidade 9, onde nós falamos sobre a história dos direitos humanos. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem confortáveis para poder curtir este momento dessa aula. Bom, pessoal, a princípio, para a gente relembrar o que são os direitos humanos, né, e por que esses direitos foram criados. Quando a gente fala de direitos humanos, e a gente relembrando lá do capítulo anterior onde nós estudamos, a gente falou muito sobre direitos e deveres, né? E os direitos humanos, né, eles são garantidos por lei a toda pessoa, independentemente da sua cultura, da sua idade, da sua origem, né, da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua religião. Isso está garantido por lei. E alguns deles são o direito à vida, à liberdade, à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer, e dentre outros que existem por aí. Um fato curioso é que durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, que ocorreu entre os anos de 1939 até 1945, foi um momento onde deixou milhões de vítimas, né? Entre muitas vítimas tiveram muitos mortos, muitos feridos, né? E teve muitos órfãos também, além de várias cidades europeias que foram completamente destruídas. Então, por conta disso, 50 países, incluindo o Brasil, se reuniram nessa época para fazer um acordo de cooperação e evitar que o mundo vivenciasse novamente um conflito assim. Então, pessoal, em 26 de junho de 1945, nasceu lá na Conferência de São Francisco a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem como principal propósito trabalhar pela paz, pelo desenvolvimento mundial e pelos direitos humanos, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Então, em 1948, a ONU estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse é um documento acessível, inclusive, em vários sites, que você mesmo pode estar procurando se tiver curiosidade. E ao toda essa carta, esse documento, ele possui 30 artigos. Aqui está listado alguns deles para vocês, como, por exemplo, todos os seres humanos nascem livres e iguais, ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão, todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direito à sua proteção, todos os seres humanos têm direito à liberdade de ir e vir, todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, todos os seres humanos têm direito à liberdade de opinião e expressão, todos os seres humanos têm direito de tomar parte das decisões do seu governo, todos os seres humanos têm direito à educação, todos os seres humanos têm deveres com a comunidade e todos os direitos dos seres humanos são inalienáveis e universais. Bom, mediante a isso, antes de nós continuarmos, para a gente falar um pouquinho desse contexto histórico em relação aí à Organização das Nações Unidas e os direitos humanos, para a gente revisar, eu vou passar um videozinho da Charlotte que fala justamente aí sobre a Declaração Universal aí dos Direitos Humanos. Então, vamos junto comigo aí para a gente aprender mais um pouquinho nessa aventura? Então, vamos lá. Vamos compartilhar o vídeo para a gente poder assistir um pouquinho sobre os direitos humanos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém aí? Sabe, hoje eu tô um pouco peluço. Ai. É que eu ouço aqui e ali falarem na Declaração dos Direitos Humanos, mas eu não sabia o que era isso. E vocês sabem como eu sou curiosa, então eu mesma fiz uma pesquisa. Tcharam! Depois de tanto ler nos livros e na internet, vi que essa declaração se aplica ao meu dia a dia. Por exemplo, todos os seres humanos nascem livres e iguais.
O Peru Inácio sabe muito bem como é importante a liberdade. Eu preciso voltar ao México. Eu quero passar o Natal com a minha família. Mas como é que você vai chegar no México? Voando. Eu vou parando pelo caminho. Eu vou demorar um pouco, mas eu chego lá. Vai de uma vez, Inácio. Ai, o Peru é por você! Tchau! Adeus, amigos! Tchau! O que foi, Silvete? Ai, o Peru fugiu! Feliz Natal! Outro direito muito importante. Todos os seres humanos são livres. Não importa a raça, a cor, o gênero, a religião, nem a opinião política. Os valentões da escola aprenderam isso, né, Romano? Ai, vocês fizeram isso por quê? Porque me deu vontade. Aliás, agora me deu vontade de comer o seu lanche. Tá onde? Na sua mochila? Mas que falta de respeito é essa? Este menino precisa aprender algumas regras básicas, Charlotte. O seu cachorro de pelúcia fala? Só quando eu estou com os óculos. Aí ele fala que é uma beleza. E morde também, se precisar me defender, viu? Empreste os óculos a ele, Charlotte. Vamos ver o que ele vai ver. Coloque os óculos, meu rapaz. Então, tá vendo o quê? Uma paisagem. É linda. E é linda, sabe por quê? Porque são muitos tons de verde, muitas formas, muita exuberância e muita diferença. Entendeu a mensagem dos óculos mágicos? O que é que eu desenho? Aprenda a somar com as diferenças, meu querido. Eu e o Romano somos diferentes de você, mas fazemos parte da paisagem, ok? Então, só para concluir, isso que você acha graça em fazer chama-se bullying e não é legal. E tem um artigo que diz: ninguém sofrerá intromissão arbitrária na sua vida privada. De vez em quando precisamos lembrar a Silvete disso. Ai, ai. Slime é uma espécie de geleca que a gente faz com cola, espuma de barbear e água boricada. A professora quer que cada dupla mostre um slime com as duas personalidades. Mas a Silvete não é nada democrática. Claro que eu sou. Tem cor mais democrática do que rosa brilhante? Ai, ai, ai. Eu desisto. Não desista. Silvete tem que aprender que o direito dela termina quando o seu começa, Charlotte, e vice-versa. Qual a sua ideia? Azul com estrelas. Posso dar uma ideia? Faça metade azul com estrelas. E aí o azul vai se misturando com o rosa gradativamente até que fique só rosa brilhante. Não quero! Quero tudo rosa! Olha lá, muito importante também. É o direito de ir e vir. Para isso, o livro de todas as histórias é o campeão. Olha lá! Nossa, Charlotte, esse é o livro de todas as histórias. Vamos entrar de uma vez. Olha que legal! A gente pode escolher a estrada que quiser. A Declaração dos Direitos Humanos também diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Pelúcia é um livre pensador. Silvete, entenda de uma vez por todas que eu sou um cão encantado. Não sou mortal. Sou feito de uma pelúcia muito especial, tecida pelas fadas fiandeiras do sul. Falo muito bem o português e outros idiomas, sei falar com os patos, com os peixes, com cangurus e leões. Eu sou um cão muito interessante e, para seu governo, tenho milhões de seguidores no Fadagram. Eu não sei porquê, mas eu agrado muito os outros e os doentes. Mas eu acrescentaria mais um artigo. Todas as pessoas têm o direito de imaginar um mundo melhor. E os óculos mágicos nos ajudam a ver isso. Olha lá! A vida como ela é. A vida como ela deveria ser. Você acredita no que vê ou vê aquilo em que acredita? São muitos artigos inspiradores. Então, outro dia, nós vamos continuar essa brincadeira.
Bom, agora mãos à obra para mudar o que não está legal no nosso dia a dia. Vamos lá? Bisu, bisu. Mua. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo aí da Charlotte falando um pouquinho para nós sobre os direitos humanos. É bem legal. Agora, eu vou voltar para o slide aqui para a gente continuar a nossa aula, né? E a gente vai dar andamento até onde a gente viu, de acordo com as nossas aulas passadas, certo? Bom, gente, a liberdade e os direitos civis como direito de todos. Então é o seguinte, para a gente entender melhor um pouquinho sobre isso, nós temos que pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi inspirada na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que foi elaborada na França em 1789, quando teve início nesse período aí o movimento popular chamado de Revolução Francesa. Esse movimento chamado de Revolução Francesa, ele teve uma duração de 10 anos e ele conseguiu, através, né, das lutas, dos movimentos sociais dos franceses da época, no caso das pessoas de classe mais baixa, né, as pessoas que são consideradas de classe média, derrubaram o rei e conseguiram gerar diversas transformações sociais para que pudesse garantir o direito de boa parte da população francesa, no caso, os direitos civis. Então, as principais ideias nesse período aí era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E essas três ideologias, elas passaram a ser tão fortes que elas chegaram, inclusive, a influenciar vários movimentos sociais no Brasil. Tais deles, né, que nós vamos aprender mais à frente de história, foi a Conjuração Mineira, que foi em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. E aí, por que isso aconteceu justamente na França? Porque naquela época, a sociedade francesa, ela era organizada de forma que alguns grupos tinham muitos privilégios e outros nem tantos tinham privilégios e tinham que pagar impostos. Justamente essas pessoas que não tinham esses privilégios eram obrigadas a pagar os impostos. Vou mostrar para vocês a seguir como que a sociedade francesa estava organizada. A sociedade francesa, ela estava organizada em 3 representantes. Era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, que era formado por representantes da igreja como padres e bispos. O clero tinha muitos privilégios e vivia dos impostos e das taxas cobradas da população. O primeiro estado se autoproclamava, representante de Deus na terra e defendia os reis que eram escolhidos por Deus para governar. Logo, essas pessoas nunca poderiam em momento nenhum ser contestadas, né? Até porque esse grupo, na verdade, eles correspondiam inclusive aos principais aliados da nobreza francesa. O segundo estado era formado pela nobreza, que tinha muitos privilégios e era composta pelo rei, por sua família e outras famílias que estavam ligadas à corte. O rei, pessoal, tinha vários poderes absolutos, como sempre foi, né, o mandato monárquico daquela época imperialista, e podia tomar decisões da maneira que bem entendesse, sem prestar contas a ninguém. E para isso o rei se declarava ser o próprio Estado. O que era dito e era feito vinha por ordens superiores dele. E já os outros membros da nobreza levavam uma vida de luxo que era mantida pelos impostos pagos pelo restante da população. E o restante da população correspondia à maioria da sociedade francesa, que era chamado de terceiro estado, e era formado por comerciantes, por artesãos, por banqueiros, por advogados, médicos, trabalhadores urbanos e camponeses. E esse terceiro estado, diferente dos 2 primeiros, eles tinham obrigação apenas com os deveres, né? E esses deveres estavam relacionados com as atividades produtivas que eles exerciam, principalmente, né, na parte ali da agricultura, e depois com que eles tinham que pagar os altos impostos do primeiro estado e o segundo estado, que era o clero e a nobreza. E eles também não tinham direito nenhum de participar das decisões políticas, nem mesmo questionar o rei ou o clero. Bom, gente, privilégios esses da nobreza e do clero na França já eram um motivo de muita insatisfação popular. Só que entre os anos de 1785 e 89, teve uma crise econômica que encareceu muito o custo de vida da população.
E para piorar, né, um longo período de seca também já foi o suficiente para prejudicar as colheitas, acabou causando a falta de alimentos para as pessoas que eram mais pobres. Então foi aí então que o povo acordou e passou a exigir mudanças, iniciou o que nós falamos lá no começo, a Revolução Francesa. E muitas dessas reivindicações estão presentes até hoje nos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse documento conta com 17 artigos que são descritos os direitos essenciais a todo cidadão, como liberdade, igualdade, direito à prosperidade, o direito à liberdade de expressão e o direito de ser considerado inocente até que se prove a culpa e a ideia de que o Estado não é o seu governante. Porém, assim a população que recebe esse nome é chamada de nação. Então, dessa forma, essa carta aqui, ó, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi um dos primeiros documentos, inclusive, a ser escrito, ser elaborado, e que teve como base princípios da liberdade e igualdade das pessoas perante a lei, e ainda hoje é uma inspiração, né, para as principais democracias que acontecem pelo mundo aí. Inclusive, a gente pode até dizer que a Carta das Nações Unidas foi baseada nessa carta aqui. Bom, gente, essa parte aqui do Conecte o Assunto, nós já falamos, ela aí no nosso livro, né? Então, sendo assim, para quem ainda não fez o Conecte o Assunto da página 71, quando nós retornarmos às nossas aulas online, a gente faz esse Conecte o Assunto, ok? Então, eu vou estar encerrando a nossa aula de hoje por aqui, né? Bom que essa aula vai estar gravada. Se vocês quiserem revisar o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vocês podem sempre estar voltando, que ela vai estar aqui disponível, gravada para vocês. Então, aproveitem bastante aí a semana do saco cheio de vocês, tá? Descansem bastante. Aproveitem também, porque vai ser uma ótima oportunidade para vocês estarem revisando seus conteúdos. Então, beijo no coração e a gente se encontra aqui nas nossas aulas online depois dessa semana aí do saco cheio. Certinho?